Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio, e hoje eu recebo um casal que empreende junto e que vai nos trazer muitos insights do que é de fato empreender em família e liderança, gestão de pessoas. Tem uma apresentação porque eles merecem? Amanda e Rodrigo estão à frente do Centro dos EPIs, referência regional em equipamentos de proteção e fabricação de uniformes. Mais do que fornecer produtos, conduzem um negócio com foco em personalização, qualidade e agilidade, garantindo soluções sob medida para empresas e indústrias. Com visão empreendedora e olhar para a expansão, atuam em crescente diversificação de marcas, consolidando-se como gestores de um ecossistema em plena evolução. Sejam muito bem-vindos, Amanda e Rodrigo. Obrigado. Ficamos honrados. Fico muito feliz. Vamos desenvolvendo ao longo aqui desse papo os principais insights, né? De ser empreendedor, a gente sabe que é um desafio diário. E eu quero entender com vocês, né, o que é o Centro dos EPIs. Claro que a gente já fez aqui uma introdução, né, de onde ele nasceu, como ele se consolidou, de onde está localizado. Vamos lá. O Centro dos EPIs nasceu em 2013, né, de uma vontade latente de empreender e poupar, né, os empresários de garimparem. Tá? Porque na nossa região, na fronteira oeste, não havia uma loja especializada, né? Uma empresa especializada em equipamentos de proteção individual. E comecei eu à frente, sozinha, por 1 ano e meio. E neste 1 ano e meio senti a necessidade de atender o nosso público com uniformes, uniformes diferenciados, ou seja, né, com um olhar diferenciado para a real necessidade do usuário. E foi então, quando eu tive a solicitação de investimento por parte do marido, né, e nós começamos a produzir, eu acho que no início de 2015, e desde então a gente vem fazendo uma venda especializada. Eu digo que não é somente uma venda, a gente tem toda uma preocupação de conscientizar o nosso cliente, né, o usuário final em si, né, o trabalhador, conscientizá-lo, orientá-lo, né, do modo adequado de uso, a preservação do mesmo, porque o EPI por si, ele é legislado, ele seria uso obrigatório, né? Mas a gente entende que é o nosso olhar diferenciado enquanto administradores, enquanto empresários, e pelo histórico de trabalho de experiência que a gente teve, a gente também quer fazer um trabalho, como eu vou te dizer, assim... De educação, De educação. Por quê? Porque no momento que o trabalhador, né, o usuário em si, se sente confortável, né, protegido, assegurado, ele rende mais. Com certeza. E daí é o nosso slogan, né? Quando eu dizia no início, assim, Centro dos EPIs zelando pelo seu bem mais precioso. Num primeiro momento, a gente tem como a vida, né? Mas num segundo momento, com um olhar empresarial, a gente tem um faturamento, né? Manter a empregabilidade, sabe? A própria economia local, a contribuição, né? O nosso respaldo à economia local, né? Então, o que eu vejo, assim, para o trabalhador ser produtivo e rentável, ele tem que se sentir seguro. Sim. Senão, ele vai estar sempre, né? No momento que ele se sente... Seguro, né? E dependendo também das profissões... Começa a olhar ali para prédios, né? Exato. Vai limpar um prédio lá, se não está bem equipado, é a vida da pessoa que está em risco, né? Exato. Numa indústria, periculosidade constante, né? E eu me recordo, assim, qual foi o meu primeiro insight, ou seja, o meu primeiro olhar para essa área, né? Para a área de segurança do trabalho em si. Foi justamente quando eu, trabalhando no escritório contábil,
vi o relato de um empresário sinalizando, assim, ele trabalhava com reciclagem, então era corriqueiro, sim, né, uma fagulha no olho, né, alguma peça volátil atingir o corpo do empregado, no caso. Só que no momento que ele iria socorrer, né, quando eles iam reagir àquela situação, o afastamento daquele empregado, Sim. sabe? Sim. E ali eu comecei a me dar conta, assim, não é só o empresário que está perdendo nesse momento. A família daquele empregado Com também certeza. fica desassistido. Porque no momento que ele tem um afastamento ali de 15 dias, ele também tem uma baixa renda naquele período, né? Por mais assegurado que ele fique. Mas isso aí não é o pior de tudo. E quando realmente há uma situação, né? A gente se depara, às vezes, a amputação de um órgão, né? A perca numa vista. Eu digo assim, pô, é um pai de família que não enxerga mais, é um irmão, um filho, né, que já não tem uma saúde na sua total integridade, sabe? Então, esse olhar, assim, e aquela formação inicial na administração foi tão aguçada, né, eu digo tão apurada, que é o nosso propósito. E é o nosso diferencial de mercado também. Com certeza. É olhar para as pessoas. E aí, quando a gente tem uma visão até de empresário, ok, pior dos casos afastou, né? Mas e aí, quando estamos num processo, às vezes por causa trabalhista, né? Porque isso também pode acontecer. A empresa não está oferecendo ali o mínimo de segurança, né? Para ser uma operação, pode tomar um processo. Então, para o empresário, às vezes o custo vai ficar muito mais alto do que se ele tivesse lá no início já investido em equipamento para o colaborador ali, né? Exato. Então, salva vidas e também a questão financeira, a saúde do negócio, né? Já evita qualquer tipo de transtorno. Perfeito. Sim, a conta fecha. Assim, por exemplo, se tu pegar hoje as escolas estaduais, hoje elas recebem uma verba para compra de EPIs e eles tiraram a insalubridade ou qualquer outra exposição que alguns profissionais da limpeza, né, nas escolas tinham antes. Hoje as escolas recebem uma verba e elas se encarregam, não entram em licitação, elas se encarregam de fazer a compra dos EPIs. Né? Então, assim, o Estado também viu que se torna mais leve a condução, né? Com certeza. Da questão da segurança, da proteção, na verdade, né? É a proteção. Prevencionista. Então, e assim, toda essa paixão que a Amanda trouxe aí, né? Da segurança do trabalho, enfim, é o que nós fomos desenvolvendo durante os anos aí. A gente passou por algumas crises econômicas, né? Que não fomos só nós, né? Mas é aquilo, Miriam, que a gente vinha, que eu estava falando antes aqui. As oportunidades, elas estão na mesa e a gente tem que olhar, né? Às vezes as pessoas olham assim, né? Ah, EPI, mas é fantástico. Pô, que mercado amplo, assim. Pois é, por ser um mercado tão amplo, o perigoso é a gente se perder, né? Como a Amanda trouxe a questão também, assim, da questão de... Como é que eu vou dizer? A questão da proteção, a questão de que vou proteger o funcionário, né? Mas ao mesmo tempo a conta tem que fechar. Nós temos que preservar, sim. E isso foi, acredito que nos últimos 3 anos é o olhar que a gente teve, né? De que nós temos que ter um olhar, né, da proteção, da segurança, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que falar a língua do empresário. Nós somos empresários e nós também, ao mesmo tempo, temos que ter esse sentimento, né? A questão... E aí nós conseguimos evoluir um pouco mais, né, Amanda? Nessa questão de que nosso olhar aqui enquanto, né, tendo uma empresa que fornece EPIs, enfim, nosso olhar tem que estar
como se tivesse invisivelmente aqui a imagem do empresário cliente. Quanto precisa fechar? Porque senão, é aquilo que eu trouxe antes ali falando aí, a questão, está entrando 353 bilhões na economia hoje, né, de dinheiro, da onde, né, a questão de salários que nós trouxemos aí, que hoje as pessoas passaram a ganhar mais, enfim, né, não é que o salário aumentou, mas a questão de houve uma valorização da mão de obra, né, dá para a gente resumir assim. Tem dinheiro na mesa? Tem. Tem demanda por isso? Tem. É uma consequência, porque não sei, eu não vejo ninguém guardando dinheiro hoje, né? As pessoas consumindo, né? É uma questão de educação. Eu acredito que abrange em vários aspectos, né? Olhando para o mercado de vocês, de educar o cliente a usar o equipamento de EPI, o empresário a ele entender que aquilo ali realmente vai ter um efeito positivo dentro do negócio. E aí, quando a gente entra para a parte de economia, é uma questão das pessoas também desenvolverem essa mentalidade de que precisam guardar, precisam investir, né? E quando vai investir, fazer investimentos que realmente tragam um retorno, né? E quando a gente está falando em vidas, proteção, o retorno ele é imediato, né? Quando a gente está falando em investimento, tem alguns que são um pouco de longo prazo, mas a gente tem que, eu acho que, começar a educar a sociedade como um todo, né? Para esses valores que são imprescindíveis, porque senão o que a gente percebe? O Brasil, a potência que o Brasil é, né? O agro falando, que eu sei que também é um segmento que vocês atendem, e aí aquela sensação de que está sempre correndo atrás da máquina, né? Mas por que isso acontece, né? E me parece que é muito por essa questão de educação, de entenderem realmente como fazer a roda girar a favor, né? Exato. Porque o mercado sempre vai ter essas oscilações, né? Uma hora tá assim, outra hora tá lá embaixo, uma crise, enfim. Esse é o ciclo, a gente já viu isso acontecer em outros períodos, né? Mas cabe, me parece, a nós nos adaptarmos, né? O que eu vinha, não te cortando, Miriam, mas o que eu vinha trazendo essa questão da economia da oportunidade é de a gente entender esse nosso posicionamento do olhar do empresário, porque é ali que está a nossa oportunidade. Sim. Porque simplesmente, não, tem que proteger, tem que dar os EPIs conforme mandam as normas, tem, isso aí também traz, mas tem que caminhar junto o custo-benefício, sabe? Porque é aí que está a oportunidade, né? O que nós estamos falando, a questão de todo esse valor entrar na economia, tem oportunidade. E aí, o meu cliente, ele está aberto, ele está me comprando, porque eu estou oferecendo aquilo que ele está buscando, eu estou comunicando ele aonde ele está, né? E aí nós temos também a Miriam aí nos dando esse suporte, né? Enfim, ou não, ou a minha demanda está retraída. Né? Que é a clareza, né? Isso é um ponto bem importante que tu traz, Rodrigo, porque se a gente não tem clareza do nosso, o que a gente está vendendo, né? Do nosso produto, para quem a gente está vendendo, e a gente pode, é legal porque a gente ajudou a construir esse processo dentro do negócio, né? E é muito disso, porque às vezes o cliente que chega lá em Uruguaiana não é o mesmo que vai lá em Alegrete, e não é o mesmo que compra de vocês em Garibaldi, né? Então tem essas dinâmicas diferentes e a gente precisa dominar o produto e entender como comunicar para o empresário ver o valor e comprar para o negócio, né? Então acho que esse também é um grande desafio às vezes, porque, de novo, tu trouxe isso na tua fala, né? São várias gamas de produtos. E aí, o que comunicar? O que fazer realmente atrair a atenção, né? E é bacana porque a gente fez esse trabalho, né? Vocês têm vários perfis de clientes. A agro compra uma coisa, né? A indústria compra outra, o setor de hotelaria outro, né? E a gente tem que entender essa jornada e, a partir disso, comunicar. E aí temos um outro assunto, que é a equipe, né? Porque se a equipe não dominar bem o produto, não vai conseguir converter também essa demanda, né? E como que tem sido, assim, essa questão de treinar, liderar à distância? Eu queria que vocês trouxessem esses... Que a gente sabe que são desafios e eles são diários, né? Mas como vocês lidam com isso? Bom, tu trouxe essa questão, né, da distância. Bom, então, em 2019...
eu me permiti, né, me ausentar da loja física e ir para uma administração remota, ou seja, online, né? E eu tive que dar o voto de confiança para a equipe, né? Mas, bem como vocês sinalizavam, tudo é uma construção. Então, em 2020, no auge da pandemia, que também foi um momento oportuno, né, da gente ganhar uma visibilidade mundial para o EPI, né? Para muitos antes era somente uma sigla, né, EPI, mas ali veio à tona, né, mundialmente o que são equipamentos de proteção individual, né? Claro que nos 2 anos que se sucederam ali, a gente teve, como tu falou, os EPIs da pandemia, né? Que são muito poucos comparado ao vasto universo do equipamento de proteção. Sim. E o que acontece? A gente, mais uma vez, percebeu, assim, tem que qualificar, né? Ou seja, tem que deter conhecimento de causa, né? Ou seja, deter conhecimento do produto a ser ofertado. E isso, graças a Deus, assim, foi uma coisa que eu busquei inicialmente. Foi uma coisa que todas as vezes que o Rodrigo teve a oportunidade de estar junto, de contribuir também, ele teve que ser muito esclarecido quanto a isso. E a equipe não menos que isso, né? Então, assim, faz parte, né? Antes da gente sinalizar para o cliente, a gente tem os clientes internos, que eu chamo, que são a equipe, né? Então, todos eles passam por treinamentos iniciais, a gente investe constantemente na qualificação deles, sim, né? Porque são normas que estão em constante atualização, né? Mas eu te digo assim, tive que acreditar nessa turma, né, inicialmente, e hoje eu tenho a felicidade de dizer que a gente valida eles, né? Porque como é uma constante, né, por ser um papel consultivo, técnico, comercial, a gente está diariamente aprendendo. Sim. Né? E a gente tem hoje bons parceiros, enquanto fornecedores, que fazem esse trabalho conjunto conosco. Né? Nós temos hoje colaboradores inseridos em associações, né? Caminham junto com técnicos, com engenheiros, porque são... networking, né? Para fortalecer são aliados que a gente tenha, ou seja, sim, a nossa ambiência é essa, né? É uma ambiência prevencionista, como eu digo, isso tudo exige estudo e constante conhecimento. Então, o que eu te digo assim, não foi difícil, sabe? Mas é uma construção, então diariamente exige uma constância, né? Uma congruência. Então, não é incessante. Mas assim, complementando a fala da Amanda, eu tenho um MBA em gestão de pessoas e gosto disso, né? E vou te dizer o seguinte, assim, as primeiras pessoas que a gente vende é para eles e busca tentar fazer a venda para eles. Sim. E te digo assim, ó, nós somos as primeiras pessoas que têm que enxergar valor naquilo, sabe? Eu vinha com a Amanda agora, nós vimos conversando, todas as vezes que a gente tentou liquidar um produto ali, que nós queríamos descontinuar ele, né? Eu acredito até que se nós colocasse ali de graça, os clientes também não iam levar, né? Tem produtos que a gente colocou menos umas... né? Porque como nós temos a produção de uniformes, tinha alguns modelos que não faziam mais sentido e nós estávamos querendo liquidar. Sim. Nós colocamos lá para as pessoas, né? Porque a gente tem um showroom físico, né? Sim. Nós colocamos lá por um preço simbólico e elas nós não conseguimos liquidar ela na íntegra, né? Por quê? Porque nós também menosprezamos o valor dela. Entendeu? E o cliente, mesmo com o preço baixo, o cliente também entendia que não fazia sentido, né? Então, isso é uma coisa assim que nós hoje, os funcionários que trabalham conosco, nós buscamos mostrar o valor para eles, né? E cobramos e acompanhamos
isso, que ele mostre para o cliente nosso o valor das coisas, né? Então, assim, existe mercado para todo mundo, sim. Segurança do trabalho, ele também, né, o inverso dele é insegurança, sim, o oposto dele, né? Então, assim, as pessoas hoje, se tem um sentimento nosso que está em nós, que veio no nosso DNA, e aquele sentimento é perda, de escassez, né? Então, assim, será que eu estou certo ou será que eu estou errado? O EPI que eu vou dar, se o fiscal ou se uma fiscalização, né, eletrônica hoje que é passível de acontecer, né, acontecer, como é que eu estou? Se acontecer um acidente, como é que está isso? Né? Então, assim, ó, e o nosso posicionamento em termos de negócio, o nosso cliente hoje é o mínimo que nós temos que entregar para ele é conhecimento. Né? Por quê? Porque existem profissionais na empresa que eles têm, né, digamos assim, a tarefa, né, que é o técnico de segurança ou um engenheiro, mas eles têm conhecimento sobre normas. Agora, opções de produtos, né, Amanda? Quem é que vai fornecer isso? É um treinamento constante, né? Entre vocês, com os colaboradores, e os colaboradores com o cliente. E assim, ó, e nós também estamos assumindo um desafio, né? Porque a gente participa das palestras no Sindicato dos Técnicos de Segurança do Rio Grande do Sul. Né? É um evento que vai percorrendo aí várias cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, e é um olhar que a gente vem trazendo para os técnicos de segurança que, digamos assim, é a evolução da carreira deles, é que eles tomem conhecimento. Claro que a formação deles hoje não contempla, né, na grade curricular deles o conhecimento profundo sobre produtos, e sim sobre as normas e os equipamentos, enfim. Mas as opções, eles não têm, talvez não tenham carga horária para isso, né, para ter essa vivência. Só que a valorização deles, eu entendo, da profissão deles, assim, ó, vai acontecer por esse algo a mais que cada um vai dar. Com certeza. Assim como nas nossas, entende? Mas nessa área de atuação, a gente observa, assim, ó, lá prevê que tu tem que dar um calçado fechado, né? Só que assim, calçado fechado, em qual ambiente? Né? Esses tempos eu trazia de exemplo para a turma, assim, um dos primeiros casos que me tirou o sono, vamos dizer assim, foi um calçado branco para a cozinha, né? Antiderrapante. Daí eu fui, busquei, eu digo, um calçado de microfibra branco que é lavável, é transpirável, né? Ou seja, fácil de higienizar e antiderrapante. Não deu 3 dias, a cliente volta e diz, não, esse teu calçado não serve, não presta. Daí eu digo, não, então aceitei, vi uma outra opção. Então tá, esse aqui, olhei as ranhaduras assim no solado e eu digo, achei que não tinha muita diferença, mas dizia que era um pouquinho mais crespo e tudo, vai. Daí nisso eu não me contive, eu fiquei buscando uma terceira opção. Né? Aquela coisa que eu sempre digo para os meus clientes, assim, olha, uma coisa que me desafiei do início até hoje é comercializar somente aquilo que não me tira o sono. Sim. Né? Perfeito. Porque que eu fique em paz de que eu te vendi algo que realmente vai te proteger. Sim. Sabe? Sim. Então, eu fui buscar uma terceira opção, tudo era o calçado, assim, ó, que é de um fabricante próprio para atender essa linha de cozinhas industriais, alimentícias de modo geral. A cliente, não contente, me sinalizou que também não servia. A terceira opção. Daí eu digo, não, tá tudo errado. Porque, imagina, eu não consegui comercializar um calçado apropriado, sendo que eu trouxe 3 opções que são para a linha, né, de atuação dela. Daí eu chamei um técnico e comecei a conversar com ele. Me disse que eu não estava sendo bem sucedida.
Daí, não contente, fui atrás de outro que me disse, não, pera aí um pouquinho, Amanda, só vou te dizer uma coisa. Eu sou especializado nessa linha, trabalhei por muitos anos dentro das cozinhas industriais do Senac, em Porto Alegre, né? Vou te dizer uma coisa, olha na tua casa, que eu asseguro que é uma cozinha limpa, mas o vapor, na hora que tu tá cozinhando o arroz, ele já umedece o ambiente. Interessante. Tu já é passível de um escorregadio. Agora eu te pergunto, uma cozinha que tem alto, né, como é que a gente fala, volume de, seja de cozimento, imagina. Funcionários cruzando, tudo, e assim, não tem uma limpeza apropriada. Como é que o que tu me assegura? Que realmente teu calçado não serve? Daí o que eu tive que fazer? Tive que ir no técnico daquele restaurante e conversar com ele. Eu digo, vem cá. Tudo bem, o que previa? Que fizesse isso. Mas antes disso, o que previa? Prevê que ela higienize dobrado. Tá, e qual é a indicação dessa higienização? Não, ela tem que ter uma profissional da limpeza ali junto. E eu digo, tá, mas qual é o habitual? O habitual é o antes e o depois. Daí, o que eu tive que dizer para ele? Quem é que vai lá e fala com a proprietária? Não era o produto, e sim o como ela estava fazendo o processo dentro. E o Rodrigo trouxe os profissionais da área da segurança e é muito comum isso. Eles fazem o trabalho deles, mas eles têm que terem aliados também. Sim. Né? E quando eles falam de EPI, muito deles ainda, né, são, na sua humilde ignorância, entendem que o EPI é o último item que eles têm que se preocuparem. Sabe? Por quê? Porque eles preveem assim, não, primeiro é analisar os riscos do ambiente e depois é adequar ou minimizar esses riscos. E daí o EPI eles entendem. Só que eu já entendo ao contrário. Porque se tu fores ver assim, tudo bem, a gente tem que fazer uma análise preliminar. E a gente vai ter que fazer um investimento de adequação. Mas hoje o EPI descuida o investimento mais acessível que tu tens. Perfeito. E o mais rápido de minimizar todo e qualquer risco, entende? Sim. Então, é essa conscientização e é esse treinamento e justamente esse valor que a gente tem que, num primeiro momento, repassar para nós, os clientes internos, ou para a nossa equipe, para os nossos parceiros, e para chegar no cliente, trazer esse olhar diferenciado e apurado para ele. É uma venda consultiva, literalmente. Assim, vocês trabalham em dois jogos, né? Um, aquele que pode ir lá comprar o EPI, Sim. Mas também tem esse caso que tu traz, Amanda, que precisa fazer toda uma análise, né? Entender o contexto que a pessoa vai usar o equipamento para conseguir mostrar para ela o que é o melhor e assegurar também que está sendo tudo dentro das normas, né? Exato. É um processo de educação, fica muito claro, assim. Porque realmente a gente não tem essa visão. Nossa, te ouvindo contar assim, a história, a gente não percebe pressão. E eu te digo que hoje, né, a pessoa que vai lá comprar, ela representa 20% só do nosso faturamento, né? Então, eu te digo assim, hoje nós não temos nenhum atendente de balcão, nós não temos vendedor de balcão, porque o nosso cliente não está ali. Nós temos o maior prazer de receber ele lá, para ele manusear, para ver, enfim, se esclarecer, né? Mas ele não paga conta, sabe? Sim. Esse cliente de balcão, ele não paga conta. Não é que a gente não queira, né? Mas é aquele olhar que a Amanda trouxe da sobrevivência, as coisas têm que caminharem juntas, né? Então, isso assim, nós temos muito claro, né? E a questão assim, não querendo fugir do processo, tudo teve que ser formatado com processo, Sim. né? Porque... E acompanhamento, não Sim. só processo, Sim. né? Eu tenho o hábito de dizer para os nossos supervisores que a gente precisa acompanhar. Quando a gente acompanha, a gente jamais vai precisar levantar a voz para um funcionário.
Se se deparar levantando a voz com um funcionário, é porque houve uma falha no acompanhamento. E tu foi o quê? Aquilo foi acumulando, o resultado é aquele que tu não gosta, né? E aí tu acaba até desrespeitando o colaborador. Então, se tem uma coisa que a gente traz assim, acompanhamento. Tem processos, né? Mas tem bastante acompanhamento também, né? E a gente trabalha, enfim, com ferramentas, né? Com CRM, e te digo assim, CRM, eu entendo assim que os empresários que tiverem, as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Não deve ser uma realidade isolada nossa. É uma ferramenta que dá resultado, sim, mas conseguir o colaborador, o funcionário que tenha essa disciplina, né? Essa mão de obra, assim como a mão de obra dos EPIs, de segurança do trabalho, que entendam isso, a gente não tem essa mão de obra pronta, né? Até hoje, né, Amanda, a gente não conseguiu captar alguém que seja apaixonado pela ferramenta CRM, né? Mas assim, nós, enquanto uma gestão remota, a gente não consegue contribuir com o consultor de vendas, né, ou com o supervisor, a gente não consegue contribuir com tanta eficiência se nós não tivermos essa ferramenta ativa e alimentada. Tu entendeu? Por quê? Porque o cliente também precisa disso. Ele precisa lá que o ano passado ele comprou, né? Tu trouxe também aí. A gente atende o agro. Nós precisamos entender qual é que é o momento de compra do agro. Nós precisamos entender, né? Assim, toda empresa ela tem rotatividade de pessoas em alguns momentos. E como é que nós vamos saber talvez o empresário, o agricultor, o produtor, enfim, né? Esse ano ele precisa saber o que ele comprou ano passado. Sim. Será que é o mesmo funcionário que está lá? Então, esse histórico, esse acompanhamento, tudo a gente... Esse é o segredo do CRM, né? Ele é fundamental. Nossa, gestão, previsibilidade. Senão, como é que tu vai saber o que tem de resultado dentro da casa e o que falta para finalizar o mês? A gente precisa dessas informações. E é legal que tu traz para a conversa, porque eu percebo que muitas pessoas ainda não têm CRM. Quando a gente fala, é um bicho de 7 cabeças, né? E, na verdade, é justamente ele que vai otimizar a gestão, vai trazer mais eficiência operacional e previsibilidade. Sim. Porque se a gente não conseguir mensurar números, a gente só vai ficar naquele e se, meu Deus, daí chega lá no dia 30 para descobrir que a meta não foi aquilo, né? Então a gente precisa. E o que tu traz, Rodrigo, da questão da mão de obra, né? É um desafio geral e diferente de segmentos, e eu vejo que a gente tem que cada vez mais incentivar a questão da cultura dentro do negócio, né? Aqui nós funcionamos assim. E aí tu começa a trazer pessoas que se alinhem para o que vocês acreditam, né? Exato. Percebo que esse é um desafio que a gente compartilha em conjunto, porque eu também tenho time à distância, né? E é bem isso, sim. Se a gente não tá ali todos os dias acompanhando, entendendo o que deu certo, o que não deu, onde precisa de ajuda, as coisas não vão fluir. Sim. E aí a gente não tá lá do ladinho, né? Pra ajudar. Essa cultura, assim, do acompanhamento, enfim, é uma coisa que eu entendo que eu consegui contribuir para o Centro dos EPIs, né? É uma vivência que eu trouxe da minha experiência profissional enquanto CLT, né? E que eu via dar resultado, sabe? A questão do acompanhamento. E assim, tu traz e recorda uma coisa muito boa, assim, né? Da questão de cultura, porque é uma fala que a gente tem feito com supervisores também, no sentido assim, bom, a cultura e os processos são esses, porque nós precisamos de pessoas para agregar, sim, tu também, Miringo, no teu negócio, tu também, né? Todo mundo deseja que alguém venha para agregar, né? Mas assim... eu digo hoje assim, não, o olhar do empresário todo mundo vai aceitar. Outro dia eu participei de um processo de seleção aqui em Garibaldi, e eu falei para o candidato assim, eu disse, olha, eu acredito que qualquer um vai te dar voz, né? Mas assim, vou te dizer, até para a gente conseguir trabalhar junto, primeiro tu faz o processo, e se tu fizer o processo, tu vai ter voz.
Agora, se tu não fez o processo, né, não me trouxe os resultados do que tu fez, aí não tem como a gente pegar e deixar tu sugerir alguma coisa, porque tu não experimentou aquele processo que existe hoje estabelecido, né? Aí tu vai querer fazer da tua maneira, mas tu não viu a realidade que está dando resultado até hoje, né? Então, isso é uma fala assim, mas assim, nós temos que ter clareza, né, Miriam? A gente precisa ter clareza, porque senão quando vê, a gente se deixa, né, se torna permissível para que as coisas se tomem uma condução de alguma maneira, né, Amanda, que não é a que a gente que espera, né? Perfeito. Não, a clareza tá no topo, né? Clareza, direção, planejamento, para onde estamos indo. Mas sabe que eu vejo um segredo quando a gente fala em clareza, que é uma coisa que eu trago para a turma, acho que toda segunda-feira, no mínimo, sabe? Entendimento. Eu já percebi assim, nós já tivemos aquele funcionário também que tipo, amém. É para fazer, amém. Só que assim, cara, fazer por fazer e fazer porque tem que fazer, só um pouquinho. A gente tem um time bem diversificado, né? Eu digo, eu tenho um total respeito pela particularidade e individualidade de cada um deles. Sim. Sabe? A gente já entendeu, porque eu sou uma pessoa muito formal, sabe? Eu sou muito detalhista. E por vezes perdi muito já por pecar, né, no perfeccionismo dos detalhes, assim, e não fazer, como é que é? Antes feito do que perfeito, entende? Mas o que eu sinalizo para eles, assim, eu me dei conta que não precisam ser várias Amandas, não. A Amanda, Rodrigo, Miriam, né, a Lúcia, a Ana, a Maria, vai dar certo, mas desde que todos nós tenhamos clareza e entendimento do porquê estamos. Sim. E qual é o nosso objetivo, sabe? Então, o que eu digo para vocês, assim, para dar certo, eu tive que ter muito bem claro que eles precisam entender o porquê das coisas, sabe? Sim. E esse processo seletivo que o Rodrigo citou realmente nos chamou a atenção, porque foi uma das coisas que ele sinalizou, né? Que ele não tinha tido voz nas oportunidades anteriores. E daí nos remeteu lá à Uruguaiana, na qual a gente também tinha dificuldade, né? De equipe, assim, de formação de equipe. Sempre carece, né? Mas a gente se deu conta, assim, a gente sinaliza que a gente tem uma gestão participativa. E a gente pode, sim, se deparar que talvez eles entendam que a gente não está dando voz, né? Mas a verdade é que tem processos. E enquanto eles não fazerem o processo, né? Etapa 1, 2 e 3, como tem que ser feita, e nós trouxerem resultados disso, a gente não consegue apurar. Porque a gente brinca, a gente já teve vários funcionários que foram analistas de Bagé. Menosprezando a cidade. Isso, não, longe disso. Mas a gente se depara, assim, né? Eu sou uma pessoa que penso muito, pondero muito. Então, por vezes, eu também já me deparei. Não, mas e se? Não, só um pouquinho. Esteja com a tela aberta do orçamento, elabora o orçamento, né? Como eu digo, identifica teu cliente, elabora o orçamento e na hora de propor, tu estuda. Em que condições eu posso propor isso? Sim. Né? E daí a gente pondera, exato. O cliente vai ter qual visão disso aqui, sabe? Antes do que tu ficar ali, é para construção civil, mas tá chovendo, sabe? Então, a gente começou a se dar conta, não, faz a etapa por etapa, faz o processo e depois tu nos traz. E daí a gente vai conseguir mensurar. Tipo, ele não foi bem sucedido porque ele colocou nessas condições. Não, porque ele ofereceu em dia de chuva, sendo, sabe? Daí a gente começa a se dar conta. E foi uma virada de chave que eu tive junto com esse afastamento, ou seja, quando eu assumi remotamente a gestão, de que os processos vêm antes das pessoas. Porque foi um olhar que eu tive que afunilar também para recrutar bem.
sabe? Porque daí eu tendo clareza de, eu preciso de um funcionário para essa função, com esse perfil, e daí as coisas fluem, sabe? Mais fácil, exato. E trazendo um gancho, assim, né, para nossa parceria, Miriam, assim, que eu estava dando risada aqui, porque eu estava me lembrando de todas as agendas que eu não conseguia me desfazer, sabe? Antes da gente ter um CRM. Ou seja, a gente fez adesão ao sistema, acho que no 2º ano de loja, ele já ofertava o CRM, e pelas experiências anteriores eu já tinha feito uso da ferramenta, mas no dia a dia eu digo para eles, vocês têm que terem agenda. Os funcionários eram mais fortes, né, na verdade. Não sabe? E eu digo assim, essa sazonalidade de segmento, de cliente, eu tinha tudo em agendas. Daí, assim, eu acho que eu tenho umas 10 agendas que hoje eu já, com a última mudança, eu não sei nem onde foram parar, porque eu tô tranquila que tem o sistema hoje, né? Mas antes era tudo em agenda. Então, enquanto o Rodrigo fazia o relato dele, eu tive que puxar isso. Mas, sabe, que quando o Rodrigo te sinalizou do nosso showroom, que lá no início eu até brincava, né? Eu digo, podem chamar da minha boutique, porque o EPI em si, a nossa proposta de negócio, num primeiro momento ele abrange muito público masculino. A gente entende que o operacional é, né, o masculino. E realmente os primeiros clientes que eu me deparei assim eram homens, e homens focados e diretos, né? Eu vinha de uma empresa familiar, né, de biju, então eu tinha aquela coisa assim, bom dia, só as ordens, né? E eu nunca esqueço, primeiro dia eu quase chorei dizendo pro Rodrigo assim, o cara me disse assim, bom dia, me dá aquele capacete de lá. E eu, meu Deus, me deu um soco no estômago, né? Mas a gente foi aprendendo e tudo. Mas o que eu sinalizo, assim, em alguns momentos eu arrumava tão bem aquele showroom, porque eu tinha essa preocupação do cliente chegar lá e ter a experiência de pegar o capacete, experimentar o capacete. Porque eu queria ser diferente da ferragem, que, tipo, me dá o capacete, mas só tinha uma opção, então toma esse aqui mesmo, entende? O calçado, me dá esse aqui. Que nem eu tinha clientes que chegavam lá e me diziam, me dá uma botina, qual é o teu número? Me dá 43, mas é o seu número? Não, eu calço 42, mas me dá 43. E mas por que o senhor quer um número maior? Porque, eu digo, não, se o senhor usar um número maior, ela é cor, ela vai ceder, ela vai amaciar, e o senhor descuida, pode desenvolver até um esporão, porque o seu pé vai ficar, daí, sabe, mas era uma questão cultural. E daí eu tinha aquela questão de assim, ter o tapetinho, a bancada, né? Eu fiz até a caixa do sapateiro para ele botar o pé ali, experimentar o calçado e tudo. E eu te digo assim, que é uma preocupação que a gente tem, né? E por vezes me passava aquela mentalidade, que digam que é uma boutique, né? Porque é tipo uma mulher, né? E tem aquela coisa assim, o Rodrigo na época era bancário, e eu digo, nós viemos de uma cidade menor, né? E eu digo, daqui a pouco tem aquela mentalidade de que mulher tem uma boutique para passar tempo, sabe? Porque realmente o público masculino chegava lá e me olhava, assim, por vezes eu sentia aquele olhar de desconfiado, será que essa guria vai entender do negócio? Né? E eu digo, que pensem que é minha boutique, mas que venham, né? Desde que frequentem minha boutique tá tudo bem. Mas tu gerou uma experiência com a marca, né? Eu te digo assim, que ali era diferente. Eu penso que esse olhar diferenciado, assim, de toda a experiência da formação, né, ter tido a oportunidade aí de passar pelos sistemas S, né, a incubadora da PUC e tudo, a gente trabalhou muito plano de negócio, sabe? Então, eu fiz a pesquisa de mercado também e a gente se deu conta que o EPI na nossa região, ele era garimpado, porque tu ia na ferragem, tu ia na agropecuária, tu ia numa loja de eletrodomésticos, né, essas grandes lojas de rede, e eu digo assim, não, com a nossa formação, a questão era assim, vai num lugar especializado,
vai comprar algo custo-benefício, sabe? Porque na questão orçamentária tem que ter um diferencial. Senão, não vai, eu perco o meu propósito, sim, entendeu? De negócio. Sim. E penso que é isso. Não, assim, Miriam, Faltou. Tem bastante disso que a Amanda trouxe, né? Mas tem uma coisa assim, ó, que tá fazendo nós escalar, tá? Que você vende EPI, você produz uniforme, se entrega, sim. Mas assim, ó, você vende verdade, tá? É isso, sabe? A gente, às vezes, quando entra um funcionário novo, né, na parte comercial, às vezes ele tem medo do cliente, né? De falar alguma coisa que o cliente, ele está fantasiando que o cliente não vai gostar. Entendeu? Por exemplo, assim, prazo de entrega para produzir ou para personalizar, né? Mesmo que hoje a nossa personalização dos uniformes é uma das mais ágeis assim, que a gente tem na região, né? E eu te digo assim, e às vezes eles na cabeça deles, né, entendem que aquilo ali e não querem falar ou querem omitir algumas coisas assim, né? E se tem uma coisa que a gente sempre busca fortalecer e cobra, né, é a verdade, porque a verdade vence, né? Ela prevalece, né? Então isso assim, ó, gera credibilidade, gera confiança, aproximação, né? Então isso assim a gente entende que é o que nos fortalece, né, Amanda? E algo que vocês trazem, né, de treinar as pessoas, né? Sim. Porque se elas entendem o processo, entendem o produto, vão conseguir transmitir para o cliente com mais confiança, mais segurança na fala. E aí quem está do outro lado, seja por lá presencial ou propriamente no WhatsApp ou por telefone, né, que seja, ele já vai se sentir mais seguro. Aquela pessoa ali, ela entende do que tá me falando, né? Então, como é importante a gente treinar, contratar certo, que nem tu trouxe, né? Ter esse olhar para processo de pessoas, né? Recrutamento. E eu digo que é um culto, né? Tem que ser diário, tu tem que ir falando ali todos os dias. Repetição, até de fato a pessoa entender, né? E outro ponto bacana, pra gente puxar um pouco pro meu assar. Não é introduzir. Porque na questão ali de escala, né, de trazer mais visibilidade nas nossas reuniões de alinhamento, né, eu fico tão feliz de saber que tá trazendo retorno, tá, sim, de fato tendo resultado, né, teve ali 700 botinas vendidas, né, é muita coisa, e através de tráfego, né, que conseguiu levar a mensagem para mais longe, isso é muito bacana, né, então tragam a experiência de vocês, o antes e o depois. Acho que é bacana também para quem escuta. Vocês me deram espaço, eu me estendi, mas o que eu te sinalizava, que eu vejo que é uma dificuldade que eu tenho, né, que nós temos, mas o teu suporte nos facilita e muito, sabe? Essa questão do showroom, né, de gerar uma experiência. O que a gente viu no diferencial, assim, são poucos, na tua área, são poucos profissionais que entendem a linguagem do B2B, sabe? A gente teve algumas experiências anteriores que não tiveram essa total compreensão. Não atenderam. Nossa. E uma das coisas que a gente não abriu, que era um receio, né, que eu digo, que eu tinha, que tenho, desde que eu saí da loja física, né, passei pro online, pro remoto, é perder esse olho no olho, sabe? Essa proximidade. Eu brinco, assim, acho que eu tenho perdido só o calor humano. Vamos brincar, né? Por quê? Porque quando a gente foi para o online, a gente não abriu mão do orgânico. Sim. Né? Assim, as nossas conteúdo imagens, orgânico, sabe? As nossas imagens, por vezes até, daí entra a Amanda e o seu detalhinho, né? Mas o que a gente pede? Que seja um colaborador nosso, seja um cliente nosso, seja dentro do nosso showroom, seja o nosso produto, sabe? Porque hoje tu acessa a internet e tu tem uma infinidade.
né? É como eu digo, a botina que eu comercializo lá, com certeza tu vai. É como eu digo para os meus funcionários, assim, ó, tu vai me sinalizar que o concorrente está na mão dele. Mas tu tem um concorrente primeiro. Se tu não ofertar, esse é o teu maior concorrente. Sim. Entende? O segundo, realmente. Só que daí eu te digo, bom, tem um facilitador aí, que tu vai estar ali à frente, né? Nós temos essa consultoria toda, é o vendedor externo que elabora, né? Então, ele vai a campo. Por vezes, o cliente por telefone diz que está usando o calçado tal. Tu chega lá e não é. E daí tu pensa assim, ele estava me enganando? Ele estava... Não, talvez ele estava desconhecimento mesmo. Sim, sabe? Só que como que tu tira isso? Em loco, no olho a olho, entende? E quando a gente passou para um online, foi uma coisa muito bacana que a gente trouxe. Né? Quando a gente mantém essa particularidade que eu digo, tu também insere, e para aquele que está mais distante ou para aquele mais familiar, ele reconhece, sabe? Ele tem essa grata, né, a experiência de saber que assim, é uma extensão nossa, ou é uma realidade quando ele chega na loja física, exato, sabe? Perfeito. E é uma das coisas assim, que eu vejo como uma essência da gente, sabe? Mas agora eu tô falando em posicionamento, né? Tu trouxe essa questão dos 700 pares, e é uma vitória. E agora, hoje, nós lançamos um desafio. Para sexta-feira que vem, a gente tem que apresentar 1000 pares. A gente fala da trend, né? Da Onda Laranja, que é de um parceiro nosso, que é a nossa maior bandeira hoje, que é o distribuidor Marluvas. Fabricante Marluvas, que nós somos distribuidores, né? É um calçado que foi a primeira mercadoria que eu recebi lá em 2013. Então, quer dizer, ao longo desses 12 anos, é um calçado que a gente comercializa, né? Que eu digo, esse me traz sono tranquilo. Sabe? Mas a gente entende, assim, que é um fabricante que atende, que realmente protege os trabalhadores, e a gente comercializa com maior segurança. Mas assim, ó, deixa eu complementar um pouco e vamos trazer o olhar Miriam, tá? Ou MH, isso, né? A questão assim, ó, não existe milagre para negócio nenhum, né? E a Miriam, né, ou enfim, a profissional, ou qualquer empresa que vai nos prestar um suporte, o resultado dela depende da nossa clareza, tá? Eu te digo assim, ó, porque para o nosso olhar, primeiro, né, quando a gente vem de um mercado físico apenas, tu vê um público ali, tu vê um produto, tu entende, enfim e tal. E aí, aparentemente, parece assim, é um outro público, é uma outra pessoa, é um monstro que está ali, né? E tu fica fantasiando umas coisas, buscando o extraordinário, só que o sucesso está na simplicidade das coisas, né? Eu te digo assim, né? O nosso carro-chefe hoje, sem receio nenhum de expor, é calçado, mas em primeiro lugar são a produção do uniforme, tá? São esses dois pilares nossos. Mas eu te digo o seguinte, assim, ó, quando nós iniciamos a questão das redes sociais, a gente iniciou com tudo que nós queríamos mostrar tudo e... Uma vasta não. Nós tínhamos que ter a clareza e precisamos o quê? Qual é que é o posicionamento da empresa? Esse posicionamento se comunica bem aqui, inicia por esse lá. E que provavelmente, e que para nós, era a resposta, nós já tínhamos resposta, nós estávamos buscando outra resposta, amigo. Tu entendeu? E aí, o profissional, né, vai ter dificuldade, porque tu está querendo tu quer construir do zero uma empresa lá nas redes sociais. Não, é a tua continuidade. Tu entendeu? Uma outra coisa, assim, que nós, depende muito da empresa, né? Que nós tivemos clareza. Quando também nós trouxemos, né, a questão do princípio de Pareto, 80-20.
Quais são os 20% de EPI que representam 80% do custo? Quando a gente começou a comunicar isso para o empresário, né? Quando a gente começou a comunicar isso para o setor de compras, que ele precisa olhar só para 20% dos produtos, né, de EPI e uniforme, as coisas se tornaram mais claras. E aí nós fomos vendo o resultado, e aí a gente foi vendo também o que nós vamos comunicar, né, tendo como foco para comunicar nas redes sociais. Aqueles 20%. Porque aquilo é a dor da cabeça das empresas. E aí se tornou. E aí hoje a gente conseguiu fazer uma... Né, porque tu vai querendo... A gente vai ampliando, enfim, as coisas vão ganhando corpo, né, e às vezes a gente começa a perder a mão, né? E aí vem lá mais uma vez processo, né? A última que a gente teve agora e estamos indo muito bem é a questão de formatar, que conteúdo que nós vamos colocar, né? Então, assim, a gente pegou a ideia de que um canal de televisão, ele tem um programa na semana, ele tem, durante o dia, ele tem vários programas, né? E baseado nesse conceito assim, a gente trouxe assim, vamos pensar no mês, o que nós vamos fazer? Vai produzir Reels, vai produzir Stories, vai produzir Post, o que é? É vídeo? Não, é isso. Vai trazer o Pareto lá, os 20%. Bom, na quarta semana nós vamos fazer uma pesquisa. Na terceira semana nós vamos trazer o Pareto. Na segunda semana nós vamos trazer sobre um conhecimento de produto. Nós vamos mostrar na primeira semana a rotina dentro da empresa. Isso aí foi um dos maiores monstros que a gente acabou agora. Por quê? Porque assim, entre o casal, assim, ó, existe o criativo, né? E o racional. E existe aqui... Olha a lá. Amanda é muito minuciosa, assim, muito detalhista, tá? Muito focada em processo. Só que, assim, nós não tínhamos essa estrutura, essa clareza, assim, do processo, do mês, o que ia acontecer do mês, né? Então, assim, eu já não me manifestava no grupo que a gente tem ali, deixava para a Amanda avaliar o conteúdo ali. E aí, assim, às vezes a gente, né, e tu presenciou isso, acabou o mês e não produziu conteúdo. Agora, os últimos o quê? O mês está acabando e já está todos os conteúdos publicados, tem conteúdo já andando na frente, tá? Mudou. Por quê? Porque o processo teve clareza, as coisas se tornaram mais leves, né? Então... E aí o resultado vem também, E né? o resultado vem. Exato, porque daí a gente investe no que sabe que é o produto carro-chefe de vocês, o time tem o domínio dele, né? Porque o tráfego é isso, ele vai levantar a demanda, mas porta para dentro a gente também tem que estar bem amarrado ali. E aí, óbvio que o resultado acontece, né? E é legal de ver o resultado de vocês, a construção que a gente vem feito ao longo do tempo, né? E se agora se tem retorno, é porque teve a clareza, teve o processo e as pessoas nos lugares certos ali. O posicionamento, né? Exato. É assim, ó, isso aí é que nem a gente ter dinheiro, Miriam, e não saber o que fazer com ele, né? Tu ter um bom profissional do teu lado para te dar um suporte, às vezes não resolve. Porque é que nem o dinheiro, tu tem um bom profissional ali, mas o que tu vai fazer com ele? O que tu vai resolver fazer com ele? Né? E tu ter uma empresa de assessoria, né? Não resolve. Por exemplo, nós mesmo, nós tínhamos, né? Estávamos caminhando, estávamos desenvolvendo, enfim, botando no papel, estava maravilhoso, mas chegava lá e trazendo para pessoas, e trazendo para capacitação, que nós, né? Chegava lá, nós tínhamos funcionário que não se sentia à vontade de gravar um conteúdo, de organizar uma imagem de um produto, né? Então, não resolve. Aí tu tem que fortalecer. Acho que a gente se potencializa quando dentro do negócio está bem claro, está bem alinhado, e aí vem uma visão de fora para extrair o melhor do negócio. E aí assim, ó, eu digo para ti,
né, que eu vejo muito, assim, as pessoas trazerem o conceito seguinte, não, tu tem que ter, essa estrutura tu tem que ter dentro de casa, né? Porque senão não tem o olhar, não tem isso, né? Eu digo assim, que hoje nós estamos muito felizes de ter conseguido a clareza de formatar em processos, né? E dizer que é possível tu terceirizar isso, tu entendeu? De tu terceirizar, né, a questão do tráfego, a questão da produção de conteúdo, né, né, que a gente chegou a um momento que, olha, está se tornando um pouco mais caro o tráfego ali, enfim, porque nós precisamos de mais conteúdo. Aí o problema é a Miriam, será? Que é que faça, né, como vamos trazer aquela metáfora, faz mágica? Vamos dizer que ela fez mágica até um pouco, né? Porque, vamos contar um segredo aí, nós ficamos 1 ano com conteúdo, né? A gente não conseguia, se reinventar, né? Nós não conseguia... Produzir. A primeira premissa nossa, conteúdo orgânico. Nós não estávamos conseguindo produzir conteúdo orgânico e assim, não deixamos de vender a verdade, né? Mas o que? Nós usamos a tecnologia, enfim, a criatividade, a profissional Miriam. Aí vem o olhar, né, também estratégico, né? Tu trouxe ali da questão B2B. É entender o cliente, para quem ele está vendendo. Ok, é para X, então eu tenho que estruturar uma estratégia para atingir X. Sim. Com o que é possível ali no momento, né? Exato. Mas eu acredito que tudo é uma construção e é bacana a gente trazer isso porque, que nem tu trouxe, né? Tem que estar interno. Eu já trabalho com 2 sentidos, né? As empresas que não têm e as empresas que têm. E a gente se soma. A gente não é aquela coisa assim, não, é tudo uma coisa só, né? E se a gente não tá bem alinhado, essa questão do processo e do alinhamento, ela é fundamental. Porque se tu não tem, pode ter um marketing dentro de casa, mas se ele não tá comunicando a mesma linguagem, daí vai descendo, né? Diretor, marketing, até chegar na gente. Sim. Se lá em cima até a ponta não tá conversando a mesma coisa, mas não vai trazer resultado nenhum, né? Isso eu afirmo, assim, com 100% de certeza. Então é importante a gente ter esse alinhamento, né? Colocar na mesa as coisas que precisam ser ajustadas, né? E a partir disso buscar sempre o melhor resultado. E é o que nós estamos construindo. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Pessoal, o papo tá muito bom, mas pra gente ir pro encerramento, eu queria ouvir de vocês, assim, né? Pra quem muitos empresários nos acompanham, também tem essa dinâmica da distância, né? Se vocês pudessem deixar uma sugestão final, porque conselhos custam caros. O que vocês diriam para essas pessoas que estão empreendendo, que também têm, de repente, esses mesmos desafios que vocês? Por onde olhar? O que vocês diriam para elas? Quero a opinião de cada um. Vamos lá, eu vou falar eu. Se eu tenho alguma coisa para dizer, é que a gente tem que... O dinheiro, o investimento acontece, né? Tu tem que pagar um contador, tem que pagar, enfim, né? Profissionais ou extras, assim. Mas, assim, nós temos que se cercar de bons profissionais. E, principalmente, que saibam aquilo que tu não sabe, né? Eu não sou o cara de tráfego, enfim... Entendo de número, né? Cobro o número de ti, que vem os relatórios, sim. Acompanhamento, sim, acompanho. Isso também, né? Para que os números venham numa crescente, assim, ou caminhem juntos, né? Mas a gente tem que se cercar de boas pessoas, assim, né? Porque aí a gente começa a ter uma expansão, assim, ou até assim, não precisa ser expansão, mas fortalecimento, né? Eu digo assim, a gente, esse ano, nós colocamos pessoas para tratar da questão financeira, e vamos trazer, assim, a questão comercial mesmo, né? Antes a gente tinha, assim, um apelo e entendemos que já fizemos a nossa parte, né? De formar pessoas desde o início. O cara saiu lá do quartel... E vamos dar oportunidade para esse cara. Não é que eu não quero dar, mas a contribuição que eu tinha, né, enquanto sociedade, eu entendo que até aqui eu já consegui dar, né? Por quê?
porque nós não conseguimos ter a continuidade, né? Nós fazemos a contribuição quando tu formava um funcionário, quando vê não fazia mais sentido para aquele funcionário, ou enfim, né? E tinha todo um investimento, não é despesa, não é custo, não é nada, era investimento, né? Para ele entender a nossa linguagem, posicionamento. Então, assim, hoje é um requisito básico nosso é que a pessoa, o profissional que está vindo trabalhar conosco, ele tenha conhecimento daquilo que ele está sendo contratado. Questão de EPI, tá tudo certo. Nós vamos capacitar, a gente vai botar ele à prova, porque é no campo ali, sem querer me estender, mas assim, se é consultor de vendas, ele tem que ter experiência em vendas, né? Se é uma costureira, ela já tem que saber costurar. Se é a parte financeira, ela tem que saber, né? Então, eu entendo que é isso, sabe? Perfeito. Eu volto a dizer, né? A pessoa tem que ser esclarecida, né? Ela tem que saber para onde ela quer caminhar, né? Porque eu digo assim, nós, enquanto Centro dos EPIs, nós vamos contribuir, mas a gente também quer receber essa contribuição. E eu digo assim, a gente precisa, sim, de pessoas, né? No momento, eu comecei sozinha, comecei pequena, né? Hoje eu brinco com eles, eu quero expandir, quero crescer, mas eu quero ter a cultura do pequeno, esse olhar singular, eu não quero perder. Mas hoje eu tenho que compor um time, né? Porque nós precisamos de pessoas, sim, né? E a gente não cresce na individualidade, a gente cresce no coletivo, entende? Só que eu acho que não só eu acho que em todos os ambientes a gente precisa de pessoas esclarecidas, né? Comprometidas, entende? Então, por isso que a gente fala, assim, eu quero agregar outros, mas eu também preciso dessa renovação, dessa junto, oxigenação, sabe? Verdade. Então, eu digo assim, que seja constante, que haja uma constância, que haja eu digo uma transparência, como o Rodrigo fala, na verdade. Eu tenho o hábito de dizer na transparência, porque a gente tem uma premissa que, na forma como a gente age aqui, a gente age em todos os momentos, verdade, sabe? Então, que é aquilo que eu digo assim, Miriam, a nossa parceria dá certo, por quê? Porque o que eu sou na loja física, o que eu sou no telefonema, o que eu sou na visita técnica, campo, eu também estou na internet, sabe? Então, no momento que a gente une, né, a gente consegue essa soma, o contexto num todo, a gente é muito bem sucedido. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que a gente gerou vários insights para quem está nos acompanhando. E é isso. Agradeço de coração pela nossa parceria também. Obrigado. Nós agradecemos também a oportunidade. Agradecer a oportunidade aí, né, de falar um pouco, de bater um papo, enfim... Né, Amanda? A construção, a troca, ficamos honrados. Perfeito. Obrigado. Isso aí. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal. E se for pelo YouTube, já se inscreve e não perca nenhum episódio. Muito obrigada.